Graça e paz, meus irmãos. Nessa semana que antecede o Dia dos Pais e muitos filhos já estão preocupados em como atender à vontade dos seus pais, às expectativas do seu pai, eu quero compartilhar com você uma mensagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32, que fala da parábola de um homem que tinha 2 filhos. Diz assim a palavra de Deus: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Oremos, irmãos. Pai nosso que estais nos céus, nós te suplicamos nessa hora que o Senhor abençoe a leitura da tua palavra, ilumine o nosso entendimento, use a minha vida, Pai, para expor com graça e com fidelidade os ensinos da tua palavra, de modo que aqueles que ouvem essa mensagem sejam incentivados, sejam movidos pelo teu Santo Espírito a te obedecerem, a se arrependerem dos seus pecados e a crerem no teu Filho Jesus para assim terem a vida eterna. Essa bênção nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. O que é necessário para um relacionamento entre um pai e um filho ser saudável, ser harmonioso? Os pais esperam que os seus filhos sejam obedientes. Filhos desobedientes são terríveis, são tristeza para o coração dos seus pais. Os filhos esperam que os seus pais sejam dignos de confiança, sejam protetores, sejam supridores das suas necessidades enquanto crianças, enquanto vão crescendo até que atinjam a autonomia. E nós sabemos que alguns pais não têm honrado essa função de protetores, de supridores, de cuidadores dos seus filhos e por isso não têm a confiança dos seus filhos, automaticamente perderam completamente a autoridade sobre esses filhos. Outros filhos têm pais maravilhosos, pais que são presentes, pais que são responsáveis, pais que cuidam dos seus filhos e mesmo assim esses filhos são extremamente rebeldes, são extremamente estúpidos, às vezes com seus pais, até insensatos. Nós sabemos que isso acontece às vezes na mesma família, nós sabemos que filhos do mesmo pai, da mesma mãe, às vezes reagem de modos completamente diferentes. E esse texto nos chama a atenção sobre o filho, o tipo de filho que satisfaz a vontade do seu pai. O tipo de filho que tem um relacionamento saudável com o seu pai. A Bíblia nos diz que nós estamos em um tempo de muitos filhos desobedientes. Sim, os últimos tempos, os últimos dias eram dias que haveriam muitos filhos desobedientes aos pais. Isso nos é dito em Romanos capítulo 1, versículo 30, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, são textos que nos avisam sobre isso. Também nos é dito no livro de Provérbios, capítulo 17, 21, 17 e 25, outros versículos, de que os filhos estúpidos, os filhos astutos, os filhos que não têm bom senso são a causa da tristeza do coração dos seus pais, mas filhos sábios, filhos realmente que praticam a justiça, são a alegria dos seus pais. Que tipo de filho você é? Você é um filho que traz alegria para o coração do seu pai?
Você é um filho que tem atendido às expectativas, à vontade do seu pai? Ou você é um filho rebelde, um filho desobediente, um filho que entristece muito o coração do seu pai? E em relação ao Pai que está nos céus? Muitos religiosos acham que por praticarem determinada religião já estão atendendo plenamente ao Pai Nosso que está nos céus. Mas o texto vai mostrar que religiosos não estavam assim agradando ao Pai dos céus como era de se imaginar. E que outros que não tinham uma vida de uma prática adequada a uma religião, primeiro conseguiram uma situação de agradar ao Pai dos céus. É bom entendermos o contexto em que essa parábola foi contada. O Evangelho de Mateus, no capítulo 21, conta a última vez que Jesus adentrou em Jerusalém. Jerusalém, onde estava o templo, o centro da vida religiosa de Israel. Jesus chega ali pela última vez e ele é aclamado, ele é recebido, como diz o versículo 9, com a multidão cantando Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Versículo 11 diz, as multidões clamavam, esse é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. E encontravam em Jesus um profeta, alguém enviado por Deus, alguém prometido por Deus. E Jesus entra no templo, Jesus expulsa cambistas, expulsa aqueles que faziam dentro do templo o comércio e afirma que o templo era a sua casa, a casa de oração para todos os povos, mas que os homens tinham transformado em um covil de lobos. Jesus ainda no templo, ele pratica a cura de vários cegos, de vários paralíticos. E no versículo 15 de Mateus 21 nós lemos que os principais sacerdotes e os escribas, vendo as maravilhas que Jesus fazia e ouvindo que os meninos clamavam, Hosana, filho de Davi, indignaram-se. E perguntaram-lhe o que esses estão dizendo. E Jesus disse, vocês nunca ouviram que da boca de pequeninos sai o perfeito louvor? Jesus se retira do templo naquele dia, volta para Betânia para dormir. No caminho ele vê uma figueira onde não havia frutos e amaldiçoa aquela figueira seca por não ter frutos. E no dia seguinte ele volta ao templo. E ao chegar no templo, aquelas autoridades que estavam indignadas com ele, que estavam reprovando tudo aquilo que estava acontecendo em relação a Jesus, diz Mateus 21, 23, que essas autoridades, sacerdotes e anciãos, perguntam para Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? Como quem diz, quem você pensa que é? Que autoridade você tem para lançar fora do templo cambistas, os que promovem comércio, para receber toda essa aclamação da multidão, para promover milagres curando cegos e paralíticos? E Jesus impõe uma condição para responder o questionamento deles. Ele pergunta, o batismo de João era dos céus ou era dos homens? Se vocês responderem isso, eu respondo sobre a minha autoridade. E o batismo de João tinha atraído grandes multidões, mas esses líderes religiosos não tinham se submetido ao batismo de João, não tinham reconhecido João como um enviado de Deus, não eram simpáticos ao ministério de João Batista. Mas a multidão era. E eles ficaram entre se opor ao que a multidão apoiava e se colocar numa situação reprovável por não terem se submetido, reconhecendo que vinha dos céus. E eles resolvem dizer para Jesus, não sabemos. E Jesus responde, nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. E a partir daí Jesus conta duas parábolas. A primeira parábola que lemos, sobre o homem que tinha 2 filhos, e uma segunda parábola que fala de um homem que tinha um campo
e que esse homem contratou lavradores para cultivar esse campo, essa vinha, e esses lavradores, ao invés de serem fiéis ao seu senhor, na verdade, não devolveram o fruto do campo, como aquela figueira que secou, não deram o fruto, maltrataram os seus servos e depois mataram o filho do dono desse campo, pensando, olha, se matarmos o filho dele, nós ficaremos com toda a herança. Os sacerdotes e anciãos, aquela liderança religiosa entendeu que aquelas duas parábolas se referia à postura deles, em relação a Jesus, em relação a João Batista. João 21, Mateus 21, capítulo que estamos, 45 diz: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. As multidões consideraram João Batista como profeta, as multidões consideravam Jesus como profeta, mas as lideranças religiosas, os sacerdotes, os anciãos, não admitiam a autoridade divina que Jesus Cristo tinha. Por isso, Jesus conta essa parábola falando de um homem que tinha 2 filhos. Um homem que tinha 2 filhos. E ali nós vamos ver 3 elementos que um filho tem para atender à vontade do seu pai. O que é necessário para um filho atender à vontade do seu pai? Nos versículos 28 a 30, nós lemos que os 2 filhos foram colocados sobre a mesma condição. Não necessariamente por ordem de idade, não necessariamente o mais velho e depois o mais novo. Diz que primeiro foi a um e disse: filho, vai trabalhar na vinha. E esse disse: sim, senhor. Chamou seu pai respeitosamente de senhor, mas não foi. O segundo filho, recebendo a mesma ordem, disse: pai, eu não quero. Mas depois ele foi. Então, 2 filhos recebem uma ordem e respondem com voluntariedade diferente e efetividade diferente. A parábola começa mostrando essas 2 atitudes de obediência ou desobediência dos filhos em relação ao seu pai. Não era uma ordem humilhante, não era uma ordem absurda, era exatamente a mesma ordem que o primeiro homem recebeu quando foi colocado no jardim. Era a mesma ordem. Adão, conforme podemos ler no capítulo 2, versículo 15 de Gênesis, ele foi colocado no jardim e Deus o mandou cultivar e lavrar aquele jardim. E assim ele fez. Nós sabemos que o primeiro homem colocado naquele jardim, além de receber essa ordem para lavrar e cultivar a terra, ele recebeu outras ordens, como a de ser fecundo e se multiplicar, e a ordem de não consumir do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele podia comer livremente de todos os frutos, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vemos que ali a primeira relação antes do pecado, onde já envolvia o trabalho no campo, o trabalho de cultivo, de plantio, de colheita, nada tinha a ver com punição sobre o pecado. Adão não tinha pecado e ele já tinha sido mandado por Deus cuidar da terra, colher frutos e obedecer uma regra específica. A primeira aliança do homem com Deus, a antiga aliança, ela foi pautada nessa perfeita obediência. Enquanto houve perfeita obediência, Adão não teve nenhum sofrimento, não teve nenhuma tristeza, não teve nenhuma angústia. Mas nós sabemos que no capítulo 3 de Gênesis, Adão segue a palavra de Satanás junto com Eva e desobedecem a Deus, tratando Deus como se ele tivesse mentido. E assim, a primeira aliança foi quebrada. A primeira forma de relacionamento do homem com
o seu Criador, com aquele que o gerou, com aquele que o sustentava, foi quebrada. Foi quebrada por falta de obediência. Mas, mesmo assim, é interessante que a figura de uma vinha vai aparecer em Gênesis capítulo 9, versículo 20. Quando depois de Deus eliminar toda a vida da terra e preservar Noé com sua família, a primeira coisa que Noé faz é plantar uma vinha. Então veja, a ordem que Jesus usa naquela parábola era uma ordem que homens sem pecado, ou melhor, homens alcançados pela graça de Deus como Noé, já haviam cumprido. Então, cuidar de uma vinha, trabalhar numa vinha, num campo que tinha várias videiras, não era humilhante, não era absurdo, e mais, aqueles líderes, aqueles sacerdotes, aqueles anciãos que conheciam a lei de Moisés, sabiam que em Êxodo 23, 11, Levítico 26, 25, de 3 a 5, Levítico 25, de 3 a 5, havia uma ordem sobre um cronograma de trabalho com as vinhas. O povo de Israel devia plantar, colher 6 anos consecutivos e no 7º ano devia deixar o fruto na vinha, não devia colher, não devia semear, devia deixar a terra descansar. Então, aqueles sacerdotes sabiam que o trabalho na vinha devia ser conforme a palavra de Deus, devia ser em obediência à palavra de Deus. E sabiam mais, irmãos, de acordo com 2 Crônicas 36, 21, o povo de Israel, tirado do Egito, voltou a ser escravo no cativeiro babilônico, entre outras razões, por não ter cumprido essa regra de trabalhar na vinha por 6 anos e deixar a vinha descansando por 1 ano. A desobediência do ano sabático foi aquilo que levou o povo a de novo ser escravo na Babilônia por 70 anos. Então a menção de uma vinha trazia certamente à memória daqueles homens a questão da obediência e do quanto eles já tinham sofrido por falta de obediência. E ainda certamente eles deviam se lembrar que o povo de Israel muitas vezes se comportou como aquele primeiro filho que disse sim, Senhor, mas não foi. Nós lemos em Êxodo 7 a 9, quando Deus chama Moisés com os anciãos para receber a lei, que os anciãos disseram sim, tudo que o Senhor disser, faremos. Isso foi repetido em Deuteronômio 5, 27, 26, 17. Depois Josué chama os homens à tomada de posição diante de Deus, em Josué 24, 21, Josué 24, 24, os anciãos de Israel disseram sim, nós cumpriremos a palavra de Deus, nós obedeceremos o que Deus disse. Mas eles cumpriram? Eles colocaram em prática aquilo que eles proferiram? A prática deles foi conforme a profissão de fé deles, a palavra deles? Nós sabemos que não, né, meus irmãos? Nós sabemos que não. E ainda mais, nós sabemos que no Antigo Testamento a vinha se tornou a figura do próprio povo de Deus. É muito interessante ler, por exemplo, no Salmo 80, versículos 7 a 17, como a figura do povo de Israel é exposta como uma vinha que Deus plantou, que espalhou os seus ramos, mas que depois foi assaltada. Sim, Isaías capítulo 5, versículo 7, Isaías capítulo 5, versículo 7, todo o capítulo 5 de Isaías vai mostrar o povo de Israel como uma vinha numa parábola. E o versículo 7 diz, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. E eis aí o quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí o clamor.
Então Isaías, assim como Jeremias 12:10, mostra que o povo de Deus é retratado na figura daquela vinha, onde Deus tinha expectativa de que houvesse fruto. Que fruto era esse? A justiça, a prática da lei, a obediência da sua palavra, o socorro aos necessitados, aos órfãos, às viúvas. Mas, no entanto, eles quebravam esses mandamentos. O clamor dos necessitados chegava a Deus porque a lei não estava sendo obedecida. Jeremias 12:10 vai dizer: muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão, a porção que era do meu prazer tornaram-se em deserto. Veja, Jeremias denunciando que os líderes do povo que muitas vezes esfacelaram o povo que é caracterizado com essa vinha. Queridos, assim como no passado, aqueles que ouviam Jesus, aqueles sacerdotes, aqueles anciãos, eles não estavam cumprindo aquilo que Jesus mandava. Basta você ler Evangelho de Mateus, capítulo 23, uma série de reprovações de Jesus para os escribas, para os fariseus, para todos aqueles religiosos daquela época. Por isso, o Senhor Jesus vai questioná-los. Por isso, o Senhor Jesus vai mostrar que eles estavam como aqueles filhos. Um filho diz que vai obedecer e não obedece. E o outro filho, sinceramente, expõe a sua indisposição a obedecer o seu pai e depois obedece, ainda que sem muita boa vontade. Queridos, além disso, aqueles homens sabiam que dos 10 mandamentos, o quinto, o que tinha promessa de vida boa e longa, inspirava obedecer pai e mãe. Eles sabiam o quanto era grave aquela atitude daqueles filhos. Mandamentos que estão lá em Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16, e que foram confirmados no Novo Testamento, quando lemos Efésios 6, de 1-3, que os filhos deviam obedecer aos pais, Colossenses capítulo 3, versículo 20, dizendo que os filhos deviam obedecer em tudo aos pais. Com quem mais aqueles líderes religiosos se pareciam? Com quem eles mais se identificavam na parábola? Eles estavam mais parecidos com o filho que disse que ia fazer e não fez? Ou com o filho que disse que não ia fazer e fez? Certamente eles estão muito mais parecidos com o primeiro filho. E nós? E nós? Eu e você? Nós estamos mais parecidos com o filho que assumiu um compromisso com o pai e não atendeu o compromisso? Ou estamos mais parecidos com o filho que, ainda que coloca em prática a palavra do pai, o faz meio que sem querer, faz de forma retardada, de forma atrasada? Quanto obediente nós somos ao nosso pai? Quanto obediente nós somos ao Pai Nosso que está nos céus? Quantas promessas você já fez para o Pai dos céus e não atendeu? Quantas vezes você foi desobediente ao Pai que você tem aqui na terra? Quantas vezes o nosso Pai que está nos céus, por meio do apóstolo Paulo, por exemplo, ele disse: aquele que não trabalhe, também não coma. Você tem se empenhado em ser um trabalhador para que tenha o pão na sua mesa? Ou tem se acomodado, tem se relaxado? E na obra de Deus, que o Pai disse que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, através de Jesus Cristo, você tem se empenhado em trabalhar na obra de Deus, em ser frutífero, em colocar em prática a palavra de Deus, em ser ativo na proclamação do Evangelho, no apoio aos necessitados?
ou também você diz que vai, mas não vai, faz que vai, mas não vai, ou mesmo quando vai com má vontade, se envolve na obra de Deus sem muita alegria, sem muito prazer. E nós, líderes, pois essa palavra foi dirigida a líderes, nós, pastores, presbíteros, diáconos, professores, aqueles que assumiram uma posição de liderança na igreja, com qual dos dois filhos nós mais nos parecemos? Se parecemos com qualquer um dos dois, nós estamos muito mal. Porque o primeiro é um tratante, que diz que vai e não vai. E o segundo é alguém que, retardadamente, quem sabe até sem a melhor motivação, foi e cumpriu. Queridos, a obediência é algo que certamente não é aquilo que nos torna irrepreensíveis. Todos nós, como filhos de Deus, certamente temos alguma situação, alguma área em que não fomos obedientes. A palavra de Deus na primeira carta de João diz que se alguém diz não ter pecado, está mentindo. E o pecado é desobedecer à palavra de Deus. O pecado é a desobediência à palavra de Deus. Então, sendo nós desobedientes, como certamente somos, passemos a olhar para o texto e ver que esse filho que fez a vontade do pai, ele tem um elemento que o distingue do outro filho. Veja que interessante. O versículo 30 diz que o filho que disse, pai, eu não quero ir, arrependido, depois foi. Essa palavrinha arrependimento, metanoia, mudança de caminho, mudança de mente, faz toda a diferença. Afinal de contas, todos pecaram. Todos somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. A carta dos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que não existe um justo sequer. Então, queridos, não existe na face da terra aquele que começou bem e terminou bem. Todos, ou como Adão, começaram bem e terminaram mal, ou como esses que são citados aqui por Jesus, começaram mal. Essas meretrizes, esses publicanos, mas tiveram a possibilidade de terminar bem. E o que distingue essas pessoas é que realmente elas se arrependeram. Elas se arrependeram. Diz aqui que os publicanos e as meretrizes antecedem os religiosos que estavam ouvindo a parábola de Jesus. O que aconteceu com publicanos e meretrizes? A palavra de Deus nos conta que quando João Batista pregava, João Batista, conforme narra Mateus capítulo 3, versículo 2, a sua mensagem predominantemente era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E mais ainda, Mateus capítulo 3, versículo 7, vai falar que o discurso de João Batista era muito duro. Mateus capítulo 3, versículo 7 em diante, diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Veja, não é o pai que determina o destino dos filhos, mas é a postura de arrependimento dos filhos que garante que esses filhos tenham um bom pai. No Evangelho de Lucas, capítulo 3,
é mostrado que publicanos, soldados, tinham um interesse sincero em uma mudança de vida. Nós lemos lá, Lucas 3, versículo 10 em diante. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Aqueles que responderam à pregação de João Batista receberam o batismo do arrependimento, que era um sinal externo do seu desejo interno de andar conforme a justiça, de andar obedecendo a lei, de andar obedientes, de andar atendendo à vontade do Pai. Os publicanos eram os funcionários do Estado, cobradores de imposto, corruptos, que cobravam muito mais. Um famoso publicano é Zaqueu. Evangelho de Lucas, capítulo 19, fala que quando ele viu Jesus, ele realmente mudou de vida e ele assumiu um compromisso de que se ele tinha roubado de alguém, cobrado a mais de alguém, ele devolveria com vezes a mais, com correção, aquilo que ele tinha defraudado. Isso é arrependimento. E Jesus diz para aqueles religiosos: olha, publicanos e meretrizes, ou seja, prostitutas e corruptos entrarão primeiro do que vocês no reino dos céus. Veja, Jesus em nenhum momento disse: olha, qualquer um pode entrar no reino dos céus. Jesus em nenhum momento disse: olha, continuem desobedecendo a Deus do jeito que vocês estiverem, que mais cedo ou mais tarde vocês vão para o céu. Não. Jesus, olhando para o exemplo daqueles 2 filhos, chamando os homens à consciência, perguntando: qual dos 2 fez a vontade de Deus? Jesus chama aqueles homens a uma reflexão que Romanos, capítulo 2, nos mostra a partir do versículo 13. Romanos, capítulo 2, na verdade, versículo 12, diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O que Paulo está ensinando é que todos os homens têm como reconhecer o que é a vontade de Deus e o que não é. Todos os homens têm a lei gravada nos seus corações. Por isso, aqueles sacerdotes e anciãos tão reprováveis, que não admitiam a autoridade de Jesus, eles fizeram o julgamento correto da parábola, dizendo que o mais certo é o que obedeceu. O mais certo foi o segundo filho. E Jesus vai mostrando que, olha, essa consciência, essa lei que está no coração, muitas vezes leva primeiro pecadores gritantes a uma conversão, a um arrependimento, enquanto religiosos ficam com suas mentes cauterizadas, se enganando como se realmente estivessem agradando a Deus. É por isso que hoje a gente vê muitos escândalos
Nós vemos muitos líderes religiosos se enriquecendo escandalosamente às custas das ofertas de viúvas pobres, de ovelhas frágeis. E nós podemos dizer que, da mesma forma como meretrizes e publicanos chegaram primeiro no reino dos céus, ou seja, se entregaram primeiro para ter as suas vidas governadas por Deus, hoje em dia não é impossível que ladrões, traficantes, políticos corruptos, adúlteros, pessoas que fazem transformações nos seus corpos, mudando de identidade, mudando as suas formas naturais de relacionamentos íntimos, mesmo essas pessoas podem, antes do que alguns religiosos, experimentarem arrependimento sincero, acessarem o perdão de Deus e entregarem as suas vidas a Jesus, para que Jesus seja o seu Senhor, para que Jesus seja o seu Redentor, para que Jesus seja o seu governador. Queridos, a pregação de João Batista chamava ao arrependimento. A pregação de Jesus chama ao arrependimento. A pregação de Pedro em Atos chamou as multidões ao arrependimento. A pregação de Paulo chamava ao arrependimento. E hoje, em nome de Jesus, à luz dessa palavra, eu preciso te chamar ao arrependimento. Você talvez tenha cometido pecados gritantes, escandalosos. Talvez você pense que a tua vida não tem jeito, que não tem forma. Você pode se arrepender primeiro, porque muitas lideranças religiosas hipócritas que vivem nos nossos dias. Você pode se achegar mais rápido a Deus do que muitas lideranças que não são fiéis à palavra de Deus, que não ensinam com clareza a palavra de Deus, que têm ensinado a partir da palavra de Deus verdadeiras heresias. Mas é preciso que você se arrependa. É preciso que você reconheça que você é pecador e mude o seu modo de vida. Abandone as suas desobediências, abandone a tua vida pecaminosa e dê provas de que realmente você se arrependeu, realmente você mudou de vida. Mas para que isso aconteça, para que você consiga se arrepender e ser obediente à palavra de Deus, um terceiro elemento é fundamental para que alguém seja filho de Deus e cumpra a vontade de Deus. Esse elemento tem duas letrinhas. Esse elemento é a fé. Nós vamos ver na parábola que quando Jesus reprova aqueles religiosos, comparando-os a meretrizes e publicanos que estavam em situação mais próximas do reino de Deus do que aqueles religiosos, Jesus vai dizer o seguinte: olha, João veio a vós outros no caminho da justiça e vocês não acreditaram. Veja, não é que vocês não praticaram, vocês não acreditaram. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. E ele ainda segue dizendo: vós, porém, mesmo vendo os publicanos e as meretrizes, as multidões acreditando em João, vocês não se arrependeram, afinal, para acreditar nele. 3 vezes Jesus menciona a fé. E é única e exclusivamente a fé que vai nos levar à confiança em Deus. É única e exclusivamente a fé que vai nos levar a praticar a palavra de Deus. Lembrem-se, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, foi porque eles colocaram a sua confiança no discurso da serpente. Nós praticamos aquilo que é resultado do que confiamos. Por isso a Bíblia vai dizer que fé sem obras é morta. Ou seja, as obras, elas sempre apontam o tipo de fé, o conteúdo de fé. Para obedecer a Deus, você precisa confiar em Deus. Para se arrepender dos seus pecados, você precisa confiar na palavra de Deus, que diz que o que você faz é pecado. Enquanto você olhar para a palavra de Deus como mais um livro, como poesia, como criatividade humana, você não vai ser convencido de que você precisa se arrepender e você não vai ser levado a obedecer. A fé
vem sempre junto com arrependimento. Aliás, a fé antecede o arrependimento. E o que ele está falando aqui é que eles não creram em João Batista. Não crer em João Batista, assim como não crer em Jesus, não é simplesmente uma antipatia de lideranças. É rejeitar aquilo que a palavra de Deus já havia dito. Afinal de contas, João Batista, ele foi aquele que já foi predito quase 700 anos antes de Cristo nos escritos de Isaías. Isaías capítulo 40, versículos 1 a 5, falava de alguém que seria uma voz que clamaria no deserto, uma voz que prepararia o caminho, prepararia o povo para receber o Senhor quando viesse. João Batista, além de ser esse profeta predito 700 anos antes de Cristo na palavra de Deus, no livro de Isaías, ele também era aquele sobre quem os 2 últimos versículos do Antigo Testamento avisavam, anunciavam. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz que Deus enviaria o Elias, e esse converteria o coração dos pais aos filhos. Quando Zacarias, pai de João Batista, recebeu a revelação de que seria pai de João Batista, o anjo avisou que João Batista seria aquele que ficaria cheio do Espírito Santo e que então ele andaria no espírito de Elias e traria os homens à conversão. Nós podemos ler sobre isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir dos versículos 16 em diante diz: e ele converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habitar para o Senhor um povo preparado. Portanto, aqueles religiosos seguiam uma religião, mas não criam na palavra de Deus. Não criam na profecia de Isaías, não criam na profecia de Malaquias, que se cumpriu em João Batista. Por isso eles não receberam João Batista, eles não se converteram, não se arrependeram em resposta à mensagem de João Batista. E da mesma forma eles não creram na palavra de Deus. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 a 12, vai dizer que Jesus Cristo veio para os que eram seus, os judeus, e os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que crerem em Jesus. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, vai dizer: todos vós sois filhos de Deus, se creres em Jesus. Aqueles publicanos, aqueles corruptos e aquelas meretrizes, aquelas prostitutas, eles chegaram primeiro no reino de Deus porque eles creram na palavra de Deus e se arrependeram dos seus pecados e começaram a ter uma vida de obediência ao Senhor. No entanto, muitos religiosos hoje não acreditam na palavra de Deus. Talvez você tenha uma religião, você seja bem praticante da sua religião, como aqueles sacerdotes eram, como aqueles anciãos eram. Mas talvez você não conheça a palavra de Deus, você não acredite na palavra de Deus, você acredita em líderes, em ensinamentos, em tradições, mas nunca leu a palavra de Deus e nunca reconheceu que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, o cumprimento de todas as profecias. Eu quero te convidar hoje a fazer uma oração, pedindo a Deus fé na palavra de Deus. Não fé no pastor Maurício, fé na palavra de Deus. Eu quero te convidar hoje a fazer uma oração pedindo para que Deus te dê essa fé e, junto com essa fé, mova no teu coração arrependimento pelos seus pecados
E assim você vai estar passando por uma mudança de vida, passando a ser um filho que obedece o que o pai manda, um filho que faz a vontade do pai, um filho que dia a dia vai ficando cheio de boa vontade em fazer a vontade do pai. Que Deus te faça um filho dele pela fé em Jesus Cristo, pois quem não crê em Jesus não tem o direito de chamar Deus de pai. Biblicamente está se enganando. Quem não crê em Jesus não pode esperar fazer parte da família de Deus, porque rejeita o Filho de Deus, porque trata Deus Pai, que enviou Jesus, como um mentiroso. Como é que você quer ser parte da família de Deus se você não recebe a palavra dele, se você não confia na palavra dele, se você não abraça o Filho dele? Como é que você quer ser parte dessa família? Só da boca para fora? Dizendo que vai e não vai? Ou passando por cima do seu orgulho, dizendo que não vai, mas depois arrependido, indo aos pés do Senhor Deus, pedindo fé, pedindo arrependimento sincero, pedindo Espírito Santo para ter capacidade de obedecer a palavra dele. Que tipo de filho você quer ser? Qual é o tipo de filho que você tem sido diante de Deus? Como está o seu relacionamento com o Pai Nosso que está nos céus? Você tem sido um filho obediente? Provavelmente não. Ao menos você tem se arrependido dos seus pecados, das suas desobediências e pedido a Deus poder e graça para ser fiel a Ele? Você tem pedido a Deus fé? Não fé em qualquer coisa, fé na palavra de Deus, no verbo encarnado que é Jesus Cristo. Que Deus aumente a sua fé, que Deus te leve a um arrependimento sincero dos seus pecados e que Deus te ajude a ser um filho obediente para ser mais e mais abençoado por esse Pai tão bondoso que está nos céus.